Uma árvore filogenética é aquela que explica o desenvolvimento da vida na Terra, mostrando relações evolutivas entre várias espécies, como se houvesse uma ascendência comum. Na base, uma única célula a partir da qual teriam surgido todas as formas de vida hoje conhecidas. Através de um processo lento, gradual e sucessivo, ao passo de milhões de anos, ela se converteria em organismos cada vez mais complexos. Durante esta suposta escala evolutiva, camadas sedimentares se depositaram sobre a superfície terrestre, uma em cima da outra, de maneira ordenada, deixando registrado nas rochas e em diferentes lugares do mundo a história de um passado remoto. Mas são estas árvores evolutivas realmente compatíveis com a ciência e a história escrita nas entrelinhas do registro fóssil? Assim como uma única peça de um quebra-cabeça não oferece um quadro completo, um único fóssil não oferece todas as informações. É por isso que os cientistas criaram um método para relacionar as diferentes camadas sedimentares e os fósseis de localidades distantes e assim determinar sua posição dentro da coluna geológica, oferecendo-nos um fundamento necessário para a construção dos padrões do registro fóssil. A coluna geológica é uma forma esquemática que os geólogos utilizam para representar, ao longo de uma linha de tempo, todas as rochas que estão na superfície da Terra. Para questões didáticas, essa linha de tempo é dividida com base em fenômenos geológicos globais. São catástrofes que teriam acontecido ao longo do tempo. Então, essas catástrofes são os marcadores de tempo em que eu divido a coluna geológica. A princípio, a coluna é dividida em dois grandes segmentos. O mais antigo nós chamamos de pré-cambriano, que são rochas que seriam muito deformadas, e quando ele foi definido, essas rochas não tinham fósseis. Hoje nós sabemos que as rochas do pré-cambriano são fossilíferas. O pacote de cima nós chamamos de fanerozoico. Faneros quer dizer visível, e zoico quer dizer vida. Portanto, fanerozoicos são aquelas rochas onde eu tenho fósseis visíveis. Então eu teria dois conjuntos, o pré-cambriano embaixo e o fanerozoico no topo. Esses dois conjuntos são subdivididos em unidades menores, sempre com base em fenômenos geológicos globais que marcaram toda a superfície da Terra. Portanto, a coluna geológica seria toda essa construção de todas as rochas que compõem a superfície da Terra, e o registro fóssil seria toda a distribuição dos fósseis que são conhecidos dentro da coluna geológica. Quando a gente olha o registro fóssil como um todo, nós percebemos uma tendência que nós chamamos de distribuição ordenada. O que quer dizer isso? Os fósseis não encontram de forma aleatória na coluna geológica, ou seja, eu não encontro qualquer organismo em qualquer lugar. Existem algumas tendências para que alguns organismos ocupem determinados lugares. Então, por exemplo, na base da coluna geológica, bem na base, eu tenho micro-organismos. São principalmente organismos unicelulares, alguns procariontes, outros eucariontes, bactérias, cianobactérias. Um pouco mais acima, eu tenho uma diversidade muito grande de invertebrados marinhos. Logo acima desses animais, eu tenho uma variedade de peixes muito diversa. Depois dos peixes, eu tenho alguns primeiros anfíbios. Subindo na minha sequência, eu tenho répteis com alguns tipos de mamíferos. Mais acima, eu tenho as aves. Mais para o topo da coluna geológica, eu tenho uma diversificação muito grande dos mamíferos. E mais no topo, nós temos os primeiros representantes nossos, ou seja, os ancestrais do homem moderno. A distribuição ordenada dos fósseis é tão consistente que frequentemente se utilizam fósseis para identificar a qual seção da coluna geológica
pertence a uma determinada amostra de rocha. Cada espécie fóssil aparece dentro de um intervalo específico, que se denomina extensão estratigráfica. Alguns fósseis apresentam extensão estratigráfica bem definida, como, por exemplo, a ordem dinossáurea que se estende do Triássico Médio ao Cretáceo Superior. Essa distribuição dos organismos no registro fóssil, essa distribuição ordenada, ela é feita através de sucessivos trabalhos de campo, procurando determinar qual que é a extensão de cada organismo na coluna geológica. Essa extensão é determinada a partir do primeiro aparecimento de determinado organismo numa camada até o seu último aparecimento numa determinada camada superior. Essa extensão corresponde àquilo que nós chamamos de extensão estratigráfica daquela espécie de organismo. Existem dois fenômenos que se observam no registro fóssil. O primeiro é a abrupta aparição de inúmeros taxa sem relação entre si, ou seja, um grupo de organismos emparentados sem ancestrais comuns nas camadas inferiores. O exemplo mais evidente se encontra na transição do pré-cambriano ao cambriano, onde repentinamente surge uma profusão de vida tão altamente diferenciada, com inclusive seres vivos de praticamente todos os filos ou divisões conhecidas. Isto representa um grave problema para a macroevolução, já que nenhum organismo intermediário foi encontrado entre estes fósseis. When we study the fossil record, we start at the lower part of the Cambrian rocks. You find that all of a sudden, almost all of the modern phyla of animals appear there at the bottom of the Cambrian, or maybe just below that a little bit. And so all of the connecting links, the evolution of all those different phyla and body plans would have to happen before that, long before that, if evolution is true. In fact, biologists would tell us that you need another 500 million years to do that, to evolve all this phyla. But why are there no fossils for that? Por outro lado, observa-se o fenômeno oposto. As espécies desaparecem coordenadamente. Quando o intervalo de um grupo de organismos ou taxon não se estende até o presente, o grupo é considerado extinto. Quando grupos numerosos e pertencentes a diferentes categorias de organismos se extinguem no mesmo horizonte estratigráfico, ou simultaneamente, aplica-se então o termo extinção em massa. E é no Fanerozoico onde se reconhecem pelo menos 5 extinções em massa. Entre elas, a mais famosa é a do Cretáceo Terciário, associada ao possível impacto de um meteorito e ao posterior desaparecimento dos dinossauros. Mas que fenômeno teria provocado o desaparecimento aleatório dos dinossauros, permitindo a sobrevivência de outros organismos aparentemente mais frágeis? Isso desencadeia uma outra interrogação. Poderia a coluna geológica ser resultado de uma sequência de deposições acumuladas em um período relativamente curto de tempo, como consequência de um grande evento catastrófico, ao invés de uma sucessão de catástrofes menores ao longo de milhões e milhões de anos? Poderia a distribuição ordenada dos fósseis ter uma outra explicação além da convencional? Essa distribuição ordenada dos fósseis na coluna geológica pode ser vista de acordo com dois modelos. Do ponto de vista evolucionista, ela dá a entender que poderia ter havido uma evolução ao longo do tempo. Ou seja, se eu olho a coluna da perspectiva do tempo, eu vejo formas talvez mais primitivas no início, mais simples, e formas mais complexas no topo. Do ponto de vista criacionismo, essa distribuição ordenada dos organismos no registro fóssil teria mais a ver com a grande catástrofe que teria afetado tanto a Terra quanto os mares e teria soterrado zonas ecológicas distintas, produzindo esse empilhamento que nós vemos no registro fóssil hoje. Portanto, é uma visão vista não sob a perspectiva do tempo, mas sob a perspectiva do empilhamento de zonas ecológicas. Topograficamente, eu vou nas regiões mais altas, em maiores altitudes, as grandes cordilheiras montanhosas, Andes, Himalaias, Alpes. Eu vou ter alguns tipos de animais específicos, as cabras monteses, e outros animais que vivem nessas regiões.
Então existe uma certa ordem, a disposição, tanto vertical como horizontal. No sentido geográfico, alguns animais são exclusivos. Você vai para a Austrália, por exemplo, você encontra animais únicos daquela região. Além do zonamento ecológico, que poderia explicar a sucessão dos organismos, nós temos mais dois critérios. Um que seria o critério da flutuabilidade e o outro que seria o critério da capacidade de fuga. O critério da flutuabilidade ele parte do princípio que existem organismos que são mais densos do que outros, por exemplo. Então, aqueles organismos que têm maior densidade, ou seja, densidade dos ossos ou densidade mineral, eles ficariam mais para o fundo. Aqueles organismos que têm menor densidade do corpo tenderiam a ficar nas porções mais superiores da coluna geológica. Esse seria o critério da flutuabilidade que classificaria os organismos segundo a sua densidade. Até experimentos científicos já foram realizados, animais recém-mortos, os que depositaram mais rapidamente, flutuaram menos, foram anfíbios e répteis. As aves e mamíferos foram as que ficaram mais tempo flutuando, boiando. O critério da capacidade de fuga teria a ver com a mobilidade de alguns organismos. Aqueles teriam mais facilidade de deslocar e de fugir à medida que as águas do dilúvio começassem a ascender. No terremoto e maremoto do Sudeste Asiático em 2004, enquanto o mar estava recuando, porque o tsunami estava se formando lá adiante, em breve haveria uma destruição em massa e as pessoas não estavam realmente sabendo disso. Só que elefantes inteligentes perceberam realmente a situação, alguma coisa estranha, eles arrebentaram as correntes onde estavam presos e fugiram para as partes mais altas. Então, a sensibilidade para detectar o perigo, não é? Parece que isso existe de maneira muito mais acurada em alguns animais. Os mais inteligentes, certamente numa grande catástrofe, eles vão se mobilizar mais, vão se movimentar, vão tentar fugir de situações realmente de risco e num processo de soterramento seriam os últimos a serem soterrados. Eu chamaria isso de mobilidade diferenciada. É um processo que numa catástrofe de grandes proporções pode gerar uma certa ordem, não é? Um processo de sedimentação. É importante dizer que não é só o zonamento ecológico, nem a flutuabilidade, nem a capacidade de fuga que explicam essa distribuição ordenada, mas é o conjunto dos três fatores somados que pode dar essa interpretação criacionista para a sucessão dos fósseis na coluna geológica. A teoria da evolução afirma que, se houve macroevolução, deveriam existir organismos que, em seu processo de mudanças, tenham características de dois grupos diferentes, ou seja, intermediários. Como o nome indica, estes são fósseis que aparentam demonstrar transição entre uma espécie e outra, ou entre gêneros, famílias, ordens e classes. Se a macroevolução for um fato, a presença de fósseis de transição seria então uma prova conclusiva. O estudo do fóssil, ele é basicamente interpretativo. Muitas dessas espécies que existiram, na verdade, não eram espécies diferentes. A interpretação do fóssil faz com que ela seja descrita como espécie diferente, mas muitas vezes é correspondente a uma espécie atual, porque as mudanças morfológicas vistas nos fósseis são muito pequenas, mas existem lá. Pode ser dentro da mesma espécie, como nós temos hoje, em espécies atuais que têm diferenças morfológicas entre elas, mas é tudo da mesma espécie. O selacanto, por exemplo, é um tipo de peixe que foi identificado em fósseis, tido como extinto há milhões e milhões de anos, e era visto como sendo um elo entre peixes e anfíbios, entre os peixes e animais terrestres, os terópodes terrestres. Por que isso? Porque o selacanto tem uma nadadeira que se parece com uma pata, morfologicamente falando. Os paleontólogos interpretaram aquilo como sendo uma vantagem evolutiva que permitia que o selacanto saísse às vezes da água, se arrastasse pela terra e depois voltasse para a água, ou usasse as nadadeiras para se arrastar dentro da própria água. Em 1948 encontrou-se um selacanto, não mais fóssil, e de lá para cá já se encontraram vários vivos e existe até em aquário hoje em dia. Então os biólogos estudaram o selacanto vivo, e o selacanto vivo não usa a nadadeira dele para se arrastar coisíssima nenhuma, é apenas uma nadadeira. Então isso alterou completamente a posição que o selacanto ocupava na história da evolução. Esse tipo de interpretação é com base em quê? Nas características morfológicas do fóssil encontrado.
E o quanto eu posso confiar nessa interpretação? Se existem vários casos, como o do próprio Coelacanthus, que a interpretação estava totalmente equivocada. El Archaeopteryx es un fósil muy curioso, porque presenta características en mosaico, que se llama. El mosaico quiere decir que es una mezcla, en este caso de características de ave y de reptil. Es como el ornitorrinco. El ornitorrinco es un animalito que también es mosaico. Es un mamífero, con todas las de la ley, pero tiene características de ave. Pues, por ejemplo, tiene pico. Los mamíferos tienen labios, no tienen pico. El pico es típico de las aves. Bueno, pues el ornitorrinco, aunque es mamífero, tiene pico. El ornitorrinco pone huevos. Los mamíferos no ponen huevos. Eso es propio de las aves o de los reptiles. Entonces, tenemos ahí el ornitorrinco que tiene una mezcla de características muy curiosas, ¿sí? Pues el Archaeopteryx era algo así. Pues tiene un mosaico de características de reptil y de ave. Pues por ejemplo, el pico tenía dientes. Las aves no tienen dientes, tienen pico pero no tienen dientes. Aunque los dientes son muy finos, pero no dejan de ser dientes. Entonces los evolucionistas ven en eso de los dientes como una especie de restos de cuando eran reptiles y evolucionaron a aves. Pero la presencia o ausencia de dientes no hace que sea un reptil o un ave, porque por ejemplo las tortugas, las salamanquesas que andan por las paredes, pues no tienen dientes y son reptiles. O sea que el tener o no tener dientes no hace que sea más reptil o menos reptil. Otra cosa que llama la atención en el Archaeopteryx es que en las alas tienen garras. Y eso es más propio de un reptil que no de un ave. Las aves generalmente no lo tienen, pero hay algún ejemplo de que sí que lo tiene. Yo he visto en Argentina los teros, y los teros son aves de patas a cabeza, y sin embargo tienen garras en las alas. El huachín tiene también garras y es ave. De manera que a veces hay animales que tienen un mosaico con características que son muy curiosas porque no son las esperadas para un grupo, pero no por eso dejan de ser o pertenecer al grupo correspondiente. En Archaeopteryx llama también la atención, por ejemplo, que tiene una cola articulada, cosa que no tienen las aves. Las aves, la cola son unas plumas más largas que otras, pero no tienen un rabo como un mamífero, ¿no? Pero es que hemos visto, o como un reptil, hemos visto, por ejemplo, la Hesperornis, que es una ave extinta, que sí tenía cola articulada y era un ave. De manera que esas características no necesariamente hacen que el Archaeopteryx sea un fósil intermedio entre reptiles y aves, porque según la teoría de la evolución los reptiles evolucionaron a aves. Entonces el Archaeopteryx sería una pieza intermedia que estaría a medio camino. Pero nosotros no lo vemos así. Y desde luego la evidencia más interesante es que hemos encontrado debajo del estrato donde aparece el Archaeopteryx, hemos encontrado fósiles de aves. Entonces, si ahí hay fósiles de aves por debajo del Archaeopteryx, evidentemente el Archaeopteryx ya no es una evidencia de evolução. É importante destacar que os fósseis intermediários não devem apenas ter características morfológicas de dois grupos diferentes, mas também devem estar presentes dentro da coluna geológica em uma posição estratigráfica intermediária entre os dois grupos. Assim, pouquíssimos fósseis podem realmente ser colocados em uma linhagem direta. Uma série de supostos intermediários são considerados apenas pelo grau de similaridade, não atentando para um aspecto importantíssimo, sua posição no registro fóssil. En el Cambriano existen varias especies de invertebrados y en la frontera del Cambriano a Ordoviciano ya surgen fósiles de peces sin haber ningún fósil con características intermediárias. Ao perceber a falta de organismos intermediários convincentes, o bioquímico Michael Berry, professor da Universidade de Leuven, nos Estados Unidos, disse: o registro fóssil não documenta de maneira convincente uma única transição de uma espécie para outra. Além disso, as espécies permanecem basicamente
sem mudanças em média mais de 1 milhão de anos antes de desaparecer do registro. Outro aspecto que deve ser considerado é a complexidade. Se organismos complexos evoluíram de organismos menos complexos, que por sua vez evoluíram de outros menos complexos até chegar a uma única célula, é importante diferenciar entre complexidade anatômica e a complexidade fisiológica. Afinal, organismos considerados pouco complexos de um ponto de vista anatômico, como os trilobitas, que se encontram nas camadas inferiores do registro fóssil, podem apresentar uma grande complexidade fisiológica. Con muchos estudios de las capas, principalmente del Cambriano, se llegó a observar que en aquella primera capa geológica existe una gran cantidad de animales complejos, como trilobitas, conchas, ostracodermos, braquiópodos, espongiarios, capas de celenterados, que deberían existir en capas superiores y no en el Cambriano. Todos os seres que ali aparecem, cujos fósseis existem, são extremamente complexos. E o trilobita é o caso típico, porque seus olhos compostos, são extremamente complexos. A forma da lente do olho também é extremamente complexa. We have taken the trilobites as a model and tried to reconstruct the molecular biology of the trilobite. Since that's another area of my expertise, I tried to bring that together with geology and synthesize a story. And the story is this, that the trilobite, the very first organism we find in the fossil record at the very bottom, had all the complexity of any organism we have today. It had cells that had structures in them that were like highways, and there are little molecules that walk along on these highways from place to place in the cell, carrying things on these highways. And all this complexity that's inside the single cell was already there in the trilobite. ¿Cómo puede ser que hayan estructuras tan complejas en animales que recién venían evolucionando desde otros más simples? Um fato indiscutível é que o registro fóssil é um registro incompleto, já que é improvável que todas as espécies extintas tenham sido preservadas. Em 1859, ao perceber a falta de organismos intermediários, Charles Darwin exclamou: "Volvamo-nos agora para nossas coleções mais ricas. Que visão lastimável nos oferecem! Todos admitem a incompletude de nossas coleções paleontológicas." Hoje, o cenário é outro, mas o problema continua sendo o mesmo. O paleontólogo Thomas Neville George, que foi presidente da Geological Society of London e da Paleontological Association, além de reconhecido com diversos prêmios, incluindo um doutorado honorário na França, declarou: "Não há mais motivo para usar a escassez de fósseis como desculpa. Em alguns aspectos, a coleção se tornou imensamente volumosa, a tal ponto que a classificação não consegue acompanhar o ritmo das novas descobertas." E até agora, nenhum verdadeiro ancestral destes fósseis foi localizado. A explosão cambriana continua sendo, até hoje, um mistério para a paleontologia, já que existe uma grande distância morfológica entre artrópodes, moluscos e cordados. E para poder estabelecer estas relações intermediárias, seria necessário alterar a própria estratigrafia da coluna geológica. When you look at the fossil record, you don't have the intermediates you need for continuous evolution. We do find some places where you have it, but when you come to the basic types of animals, they appear suddenly in the Cambrian. They don't have intermediates, and they do it all about the same time. You know, when you look at the fossil record according to evolution, during the first 5/6 of evolutionary time, there's no evolution to speak of. You have single cells, they think are billions of years old. You get to 500 million years, which is, most of that time. Still, you're right into the
very simple one-cell stage. And then all of a sudden, most of your animal phyla appear in, 5 to 10 million years, or some say 30, 40 million, it doesn't matter. That's such a short time compared to everything. No, this doesn't look like evolution. This looks like creation to me. And the historical sciences like geology and paleontology, the analysis of fossils, they all involve assumptions which may be erroneous, they may not be correct. So anytime you do historical science and look into the past on this planet, your conclusions will very much depend on the model that you're operating under. And I think it's good for science to have multiple different models to use. And it's good for science, the historical sciences in particular, to question their models, to question their assumptions, to allow you to have different views of what the history of life could have been, and then you have the best chance at getting at the truth. Os critérios presentes no registro fóssil são, de algum modo, problemáticos quando os mecanismos propostos para extinção não estão bem documentados. Além das discussões sobre as causas, as extinções em massa tendem a mostrar seletividade, ou seja, somente certos grupos desaparecem. E isto, logicamente, não deveria ter uma explicação simples. Essa questão se relaciona com encontrar um mecanismo através do qual eventos catastróficos que envolvem erosão, sedimentação, transporte de água, tectônica de placas e atividade vulcânica em larga escala haveriam resultado em uma escala altamente ordenada e globalmente consistente. Mas, já que, como temos visto até agora, os fósseis têm o potencial de abrir as janelas da história do nosso planeta, ainda temos muito que descobrir a respeito. E é por isso que em nosso próximo episódio viajaremos até o deserto de Ica, no Peru, um lugar que entesoura centenas de baleias fossilizadas. A análise destes esqueletos que repousam sobre a areia silenciosa revela evidências que poderiam alterar os modelos convencionais de interpretação até agora conhecidos do registro fóssil.